Boa noite, eu sou a Fernanda, aluna de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 2, ministrada pelo professor Rubens Lacerda de Sá. E bom, eu vou falar hoje, nessa videoaula, sobre língua, vidas em português. Eu assisti o filme, tenho algumas considerações e também gostaria de falar sobre os excertos que foram separados do filme para serem discutidos aqui. Bom, primeiramente, sobre o filme, eu acho muito legal como o português ele é falado por pessoas, por culturas tão diversas, né? A gente consegue ver no vídeo, tem falantes da língua que são de classes mais elevadas, outros que são de classes mais pobres. Tem falantes na Índia, que é algo que a gente não imagina, né? Ali na região de Goa. Tem muitos falantes no Japão, o que também me surpreendeu bastante. E é bem interessante ver como as pronúncias são bem diferentes, né? Como a língua ela adquire, ela recebe muita influência da cultura do local onde ela está sendo falada. E tudo isso é bastante interessante. A gente vê como o português é uma língua, como eu posso dizer, é uma língua que se transforma, né? Que tem muitos significados de acordo com o lugar em que ela está. Isso é bem legal. E é muito legal ver os relatos dos falantes também no vídeo, né? Todas as questões culturais que estão envolvidas nisso, né? Mas agora, falando um pouco sobre os insertos, o primeiro trecho separado é do escritor Mia Couto, né, de Moçambique. E é muito legal quando ele fala que Portugal deu origem a um filho maior que o pai, né? Esse filho é o Brasil. E, bom, o Brasil, não só em tamanho, né? Ele é bem maior do que Portugal, mas também a questão cultural, né? Como ele é amplo culturalmente e como o próprio brasileiro tem essa visão mais ampla, assim, né? Acho que muito pelo seu processo histórico, né? Tudo que aconteceu aqui. E, bom, a língua, ela adquire uma cara diferente no Brasil. Só no Brasil a gente tem muitos sotaques. Ela é muito diferente no sul, no nordeste. Muitas palavras que tem no sul, no nordeste é diferente, né? Tem a questão da mexerica, da bergamota, né? Além de outras variantes, né? A gente tem o aipim, tem a macaxeira, tem as gírias. E o Brasil é riquíssimo, assim, de versatilidade de língua portuguesa. E assim, como Mia Couto diz, é uma língua que é capaz de introduzir tonalidades, variações. É uma língua muito versátil. E, claro, não só do ponto de vista linguístico, mas também do ponto de vista cultural, né? Porque é a cultura que influencia nessa linguística. E aqui no Brasil, ela adquire uma outra cara. E, bom, é aquilo, né? Tem aquela questão do português brasileiro, né? Eu concordo que a língua deveria se chamar brasileiro, porque quando ela chega aqui, e com tudo que ela passou ao longo desses anos, não é mais exatamente português, né? Tem a base, tudo, a estrutura, mas é um negócio totalmente diferente. E, bom, no segundo inserto,
o Miyakoto, ele fala, né, dessa questão casa muito bem com o primeiro inserto, né? Ele fala das culturas se mestiçarem e que o português perdeu o dono. Isso é muito interessante, né? O português perdeu o dono. Porque quando ele passa a ser de outro país, né? Outro país se torna falante de português, ali ele já é outra coisa. Ele já tá tomado por uma outra cultura, ele vai sofrer uma influência e essa influência vai causar uma diferença bem significativa, né? Ele fala também, né, que o português namorou e namorou o chão e namorou a poeira do Brasil e namorou também a poeira de Moçambique. Então, assim, ele bebe de diversas fontes, né, de acordo com o país em que ele está. E, bom, depois a gente tem um excerto um pouco longo do José Saramago, e que ele fala uma coisa bem interessante, né, que é a questão ele comenta um pouco sobre a língua dos homens das cavernas e que, bom, a língua portuguesa, né, ela é bastante estruturada, né, tem substantivos, tem verbos, tem adjetivos, tem conjunções, tem um monte de coisa. Mas que antigamente, né, na época das cavernas, quando não tinha verbo, não tinha substantivo, o pessoal lá se comunicava com barulhos, né, e que aquele determinado barulho significava alguma coisa, tipo de um jeito e um de outro jeito. Então eles têm significados diferentes. E ele comenta, né, sobre essa questão de atualmente as pessoas estarem falando pouco, né? As pessoas estarem falando pouco no sentido de simplificar um pouco essa estrutura. Isso é bem interessante, né? Porque principalmente na internet a gente minimiza muito, né? Simplifica muito, a gente abrevia bastante. É bem interessante pensar nisso, né? Nessa regressão e por que ela acontece. Mas eu acho que, embora tenha essa regressão, a gente também tá sempre com palavras novas, sempre com gírias, com coisas do tipo. Então, apesar disso acontecer, eu acho que também é um negócio bem equilibrado, né? Assim, porque é muita coisa mudando ao mesmo tempo, é muita palavra nova e enfim. Mas é bem legal pensar por esse lado, né, na questão da evolução. E aí o José Saramago também fala, também tem outro excerto sobre ele, que. Deixa eu dar uma lida rapidinho. Ah, sim, ele fala que a língua não é só um instrumento de comunicação, né? Ela se transforma numa, digamos, mina inesgotável de beleza e valor. E com certeza, né? Porque quando a língua ela é utilizada por poetas e por cronistas, ela tem uma outra função ali que não é apenas comunicar, né? Ela quer causar um efeito. Aquelas palavras são posicionadas para ter alguma beleza, né? Para para causar um efeito mesmo, assim. Acho que é isso. E embora muita coisa tenha se perdido, né? Ele comenta, está tudo registrado nos livros, o que é bem legal, né? A gente tem bastante registros aí de como a língua era antes e a gente tem nossos registros atuais também, provavelmente no futuro, com certeza também nós teremos registros e é isso aí, a gente sempre vai vendo como que a língua vai se alterando ao longo do tempo, né? Tem a influência cultural, mas tem a influência da época também que a gente se encontra, que é muito importante. E bom, aí o músico de Portugal fala sobre os Lusíadas e que não fazia muito sentido ler os Lusíadas no Rio. E sim, né, por conta da influência cultural daqui, que é bem diferente, né? E agora tem um inserto da Teresa Salgueiro e ela fala que falamos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira. Isso é bem interessante, né? Porque a língua, ela traz a nossa identidade. E aí ela comenta, né, que os portugueses gostam de se reconhecer nos brasileiros e vice-versa por conta da questão da língua,
mas é claro que a língua ela traz essas marcas de diferença, né, das nossas origens, né? O sotaque tem muito disso, né? O sotaque diz muito sobre quem você é, sobre a sua história. E claro que com a língua de modo amplo não poderia ser diferente. E bom, aí o João Ubaldo ele comenta, né, sobre a língua brasileira estar sempre evoluindo e ele também comenta sobre a pluralidade de culturas que existe aqui, não existe lá, em Portugal, e pelo nosso tamanho, pela nossa história, e também porque a gente recebeu várias influências, né, como eu já falei. E ele também comenta sobre a língua mudar, né, sobre a língua receber essas influências e mudar, mas que se ela não mudasse, a gente estaria falando latim até hoje, realmente. A língua, ela é viva, né, ela vai se alterando, como eu já disse, não só em questões culturais, mas através do tempo também. E o Martinho da Vila vai falar uma coisa muito legal, que ele queria que a língua que a gente falasse fosse o tupi. O que também o que faria, aliás, né, muito sentido, porque os povos indígenas estavam aqui antes e tudo mais, né? E assim como aconteceram em outros países, como em Moçambique, né, que tem as línguas de lá, São Tomé, Cabo Verde, enfim, né? Mas essa questão da colonização acabou sendo muito forte e acabou, infelizmente, ocultando essas outras línguas, né? Que elas assim, elas tiveram influência, a gente, no português brasileiro, nós usamos palavras de origem indígena, né? Mas ainda não é aquilo que deveria ser, né? Por uma questão de dominância cultural da época e tudo. E, bom, o José Saramago fala das transformações que a língua tem que passar, claro. E é isso, né? Acho que a língua portuguesa vai se alterando e recebendo essas influências. E é bem interessante a gente pensar sobre isso para também reconhecer a história, né, do nosso povo, a nossa identidade. Então, tudo isso é muito importante nessa discussão. E é isso, né? A aula, acho que é isso que a gente tinha que discutir. Muito obrigada pela atenção.